Olá, turma. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Bom, tudo para vocês. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de fatoração de polinômio. Vocês já aprenderam isso ano passado. E um polinômio, quando ele está na sua forma fatorada, é quando ele é escrito a partir apenas de multiplicações, ou seja, produtos. Isso quer dizer que se você tiver um sinal de mais ou de menos que esteja fora dos parênteses, esse polinômio não está na sua forma fatorada. Vamos lá. Eu vou explicar rapidinho como a gente faz isso daqui. Primeiro caso de fatoração é o fator comum. Então a gente precisa ver o que se repete nesses três termos do polinômio. Então você pode pensar o 12, o 8 e o 4, todos eles estão na tabuada do 4. Então um fator comum é o 4. Então esse é um dos caminhos. Mas se você não consegue perceber isso, olha só o que eu vou mostrar. Se a gente pegar esse 12 e decompor ele em fatores primos, o 12 pode ser reescrito dessa maneira. Então, eu vou fazer de certa forma isso para o 12 e o x ao cubo é x vezes x vezes x. Farei o mesmo com esse 8. Se eu decompor em fatores primos, ele fica desse jeitinho. E o mesmo com o 4. Reparem que agora eu tenho todos os fatores que compõem cada um dos termos. E agora fica muito simples de eu verificar o que se repete em todos eles. Então, perceba aqui, ó, esse 2, ele aparece em todos. Esse segundo 2, vou fazer de uma cor diferente, ele aparece em todos. O 3 não aparece em todos, então ele não entra para o que está se repetindo. O x se repete e o y também se repete. Eu fiz de cores diferentes só para dar um pouquinho de destaque para vocês. Então podemos colocar da seguinte maneira, ó. O 2, o x e o y. Isso aqui, do jeitinho que a gente falou que se repetia, ó, 2 o y, o 2 e o x, isso tudo aqui é o que a gente fala que foi colocado em evidência. Então, isso daqui chamamos de evidência. Agora, isso vai ser multiplicado por exatamente o que não está colocado em evidência, o que não se repete. Então, tudo isso que eu estou pintando de azul. Então, tudo isso que eu colocar, ó, da esquerda para a direita, não tem muito o que pensar. Opa. Eu estou verificando apenas o que está em azul. Porém, apareceu esse mais. Isso quer dizer que isso tudo aqui já foi colocado em evidência. Então, eu penso, quem multiplicado por isso dá isso mesmo? Só pode ser o 1. Muita gente acaba esquecendo desse 1. E é quando as pessoas acabam errando. Bom, só que você não vai escrever desse jeito, né? O jeito de escrever isso mesmo é 4xy. Percebam que esse 4 aqui, ó, nada mais é do que aquilo que eu falei inicialmente da tabuada do 4. Esse x, você não escreve desse jeito, você escreve como 3x ao quadrado. Deixa eu só dar um destaque aqui nas cores para vocês verem. Isso, isso. Isso tudo foi o que não se repetiu. Então, pronto, essa é a forma fatorada. E sempre que você fatorar, você vai tentar
verificar se é possível fatorar o que está dentro dos parênteses. Nesse caso, não dá para fatorar, tá bom? Pelo menos não de uma maneira simples, tá? Agora a gente... Bom, existe outra maneira também sobre os expoentes, tá? Você pode pensar que sempre os menores expoentes eles ficarão em evidência. Então, observação para o que foi colocado em evidência. Sempre será menores expoentes das nossas letras. Então perceba que o X ele aparece em todos. Só que o menor expoente que aparece é 1. Do mesmo jeito, o Y ele também aparece em todos. E o menor expoente é 1. Então, na verdade, se a gente pensar, o menor x que apareceu foi o 1, o expoente dele. O menor expoente do y que apareceu também foi o 1. E como a gente já tinha falado, todos esses números aqui estão são múltiplos de 4. Então, eles estão na tabuada do 4. Então, você pode ver que o que foi colocado em evidência pode ser de uma maneira mais direta, localizado desse jeito, tá? Bom, vamos para o segundo caso de fatoração, que é o caso do agrupamento. Galera, sobre o agrupamento, você tem nada mais, nada menos do que fator comum, fatores comuns, né? Então, eu não consigo colocar nada em evidência em todos eles ao mesmo tempo. Sendo assim, eu vou separar em dois grupinhos, o grupinho azul e o grupinho vermelho. Então, pensa que isso daqui são dois exercícios. O exercício azul, que na parte azul eu consigo colocar o que em evidência? Ó, eu consigo colocar em evidência o x. Opa! Consigo colocar o x em evidência. Então, o x vai ficar em evidência. Deixa eu escrever aqui para vocês. X fica em evidência e do mesmo jeito, o que não é o x é o a menos b. Aqui, eu sempre coloco um mais aqui no meio, tá? Esse mais não é esse mais aqui, ó. Então, isso aqui é diferente, tá? Porque esse mais aqui que eu tô falando sobre ele, ele vai entrar dentro dos parênteses. Pensando nisso, eu também deveria ter colocado um mais aqui na frente. Isso daí vai nos dar problema quando tivermos um sinal de menos. Bom, no segundo exercício, que seria esse daqui, em vermelho, perceba que o y pode ser colocado em evidência. Então, vamos fazer isso. Agora eu lhes pergunto, esse polinômio está na forma fatorada? Não. Não por causa desse mais aqui fora, tá? Deixa eu arrumar aqui só para fazer um pouquinho mais de sentido. Esse mais aqui, que eu acabei de dar um destaque para ele, deixa eu colocar uma corzinha diferente. Esse mais marronzinho é esse mais marronzinho, tá? Porque às vezes você tem um joguinho de sinal que te atrapalha quando você vai fazer a fatoração. Bom, e agora percebam que esse mais que está em cinza central, ele diz que o polinômio não está na sua forma fatorada. Então, preciso continuar fazendo. Se vocês repararem, esse parênteses em roxo é exatamente igual a esse parênteses em roxo. Então, eu consigo colocar em evidência esse parênteses do A menos B. E multiplico pelo que sobrou. O que sobrou? Da esquerda para a direita. O x, o mais e o y.
que é exatamente o que está nessas cores. Eu gosto muito das cores para vocês fazerem associações. Então, agora, se eu olhar, a única coisa que eu tenho entre os parênteses é um produto. Todos os sinais de adição e subtração, eles estão dentro dos parênteses. Quer dizer, então, que esse nosso polinômio inicial, agora ele está na sua forma fatorada. Vamos para o terceiro caso, que é uma diferença de 2 quadrados. Se daqui nada mais é do que o inverso, o processo inverso do produto notável, que é produto da soma pela diferença. Isso quer dizer, então, que quando formos fazer isso, é só a gente pensar no produto notável que gerou isso daqui. Como fazemos? Se a gente está falando de alguma coisa que foi elevada ao quadrado, para descobrir quem foi elevado ao quadrado, a gente extrai a raiz desses elementos. Ao extrair as raízes desses elementos, bom, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3 e raiz de x ao quadrado é x. Só toma cuidado com a raiz de y à sexta, porque quando você extrai a raiz quadrada, você divide o expoente. Então, aqui apareceria um y ao cubo. Bom, para fazer, então, a fatoração da diferença de 2 quadrados, uma vez que isso daqui veio de um produto da soma pela diferença, essa estrutura aqui, que eu estou colocando para vocês agora, ó, isso daqui, que está em vermelhinho, sempre vai existir. E agora, basta eu colocar essas raízes que eu extraí aqui dentro. Opa, não é esse cara aqui não. E você deveria também verificar se é possível extrair, aliás, continuar fatorando dentro dos parênteses, mas isso não acontece, tá? Sendo assim, essa é a fatoração do terceiro caso. O quarto caso também é o processo inverso de um produto notável que a gente tem, que é o quadrado da soma ou quadrado da diferença de dois termos. Ele resulta como esse trinômio. Mas para a gente fazer isso daqui, eu sempre quando eu estou ensinando essas coisas, eu falo, gente, faz o seguinte, ó. Verifica se os elementos que têm raiz quadrada, eles estão nas extremidades. Se eles estiverem, ótimo, que é o caso aqui. Então, eu gosto de, para tornar mecânico isso daqui, eu falo, vocês vão fazer sempre raiz, sinal, raiz. Eu gosto muito de escrever o... Deixa eu já colocar em vermelho aqui, né? Que a estrutura ela sempre vai se repetir. Eu prefiro, quando eu estou falando de fatoração, mostrar que sempre a estrutura será dada pelo produto de dois fatores. Mas há quem prefira colocar nesse caso como o quadrado. Só que o problema é que muita gente esquece desse quadrado. Então, eu insisto para os meus alunos, no caso vocês, para fazer desse jeitinho que eu estou fazendo agora. Então, ó, a raiz quadrada, se formos verificar desse carinha aqui, vai ser 2x. E a raiz quadrada desse carinha, não esquece que a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, tá? Então, basta vocês colocarem esses carinhas aqui, ó, e copiar. Só que assim, às vezes você consegue extrair as raízes quadradas e isso não é um trinômio quadrado perfeito. Então, como faremos para verificar? Deixa eu chamar isso daqui de verificação. Vou colocar aqui a verificação.
Pessoal, para fazer uma verificação, lembra que é quadrado do primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo? Então, é isso que a gente vai fazer. Essa parte central, que seria 2 vezes o primeiro pelo segundo. E isso daqui, como resultado obtido, terá que ser exatamente o termo central, depois de organizar nessa estrutura de colocar os elementos com raízes quadradas nas extremidades, eles vão ter que coincidir. Então é isso que eu vou fazer, ó. Vamos ver se colocando o primeiro aqui e o segundo aqui, então esse daqui seria o que a gente chama de primeiro, esse daqui o que a gente chama de segundo. Se ao fazer o produto disso daqui, que é 4x, coincide com o termo central inicial lá. Se coincidir, tá vendo que o azulzinho é igual ao azulzinho? Então, sim, podemos falar que isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. Então, sendo um TQP, é válida essa fatoração. Tá? E por último, forma fatorada seria o quadrado da diferença entre 2x e 1, tá bom? Isso aqui que eu fiz agora é apenas uma verificação. Isso não faz parte da fatoração, mas é importante para vocês não se perderem. Nossa, deixa eu melhorar esse 1 aqui, que ele não ficou muito bom, não. Eu não gosto de fazer 1 assim, não. E o último caso é o trinômio não perfeito, mas chamamos ele como soma e produto. Sempre que você vai fazer isso daqui, percebam que o 10 e o 18, eles não têm uma raiz quadrada exata. Então, quer dizer que isso aí não é um trinômio quadrado perfeito. Então, não dá para fazer o caso de fatoração que acabamos de ver. Sendo assim, precisaremos de outra estratégia. Quando isso acontecer, sempre vocês vão olhar primeiro para o último sinal. Então, esse último sinal, ele é muito importante, porque ele que vai dizer os sinais desses números que eu estou procurando, tá? Depois eu faço do mesmo jeitinho, mas você sempre olha para isso daqui. Isso quer dizer que se o sinal desse último, porque a estrutura, só para vocês entenderem, né? A estrutura que eu estou procurando, esse polinômio ele vai ser escrito usando, bom, aqui tanto faz o sinal, né? Mas a estrutura é isso daqui. Existe uma soma aqui no meio e um produto aqui no final. Então, como eu cheguei num resultado positivo, esse que está em azul, a partir de um produto, para esse resultado ter sido positivo, quer dizer que o produto dos números que eu estou procurando, eles eram iguais. Então, eu já sei que os sinais dos números que eu estou procurando, eles são iguais. Vai fazer sentido quando eu mostrar para vocês. E em segundo lugar, o que a gente tem que fazer é sempre esse segundo carinha aqui, ó. Depois eu faço por outro para vocês verem. Esse daqui vai ser o segundo passo que vocês precisam se deter, que diz que é o sinal do maior. Nossa, ficou ruim, né? Mas é essa canetinha aqui. Pronto, melhorou um pouquinho. O sinal do maior.
que isso quer dizer? Quer dizer que o maior dos dois números que eu estou procurando, porque sempre, como eu falei para vocês, a estrutura desse meu produto notável vai ser assim. Aí vai ser duas coisas do produto notável, não, da faturação, desculpa. Sempre será o produto de duas coisas, tá? Então, como eu sei que os dois sinais eles são iguais e o maior deles é negativo, então na estrutura do que eu estou querendo vai ser assim, ó. Os dois sinais são iguais e os dois vão ser negativos. Agora, eu preciso pensar sempre começando pelo produto. Então, você começa aqui pelo produto, tá? Então, vamos ver números que o produto me gera 10. Por quê? Por causa desse carinha aqui, ó. E eu já sei os sinais desses números aqui. Então, que números que eu sei que o produto dá 10? 1 e 10, 2 e 5. Sempre a gente está falando de números inteiros, tá, galera? E os sinais, eu já sei. Eu já sei que os dois sinais que eu estou procurando serão negativos. Né? Eu estou querendo que o produto seja mais 10, na verdade, né? Beleza. Então, se eu fizer todos esses produtos, o resultado será mais 10. Ótimo. Então, eu tenho duas opções. Agora, eu preciso que a minha soma, por isso que é soma e produto, vai ser, deixa eu colocar aqui em marronzinho, 7x. Opa, 7x não, só 7. Deixa eu colocar só um número. O x é só para indicar quem eu estou falando. Então, eu quero que a soma seja menos 7. O que eu vou fazer então? Eu vou somar esses dois números aqui, ó. Eu vou somar menos 1 com menos 10, que dá menos 11. Falhou. Porém, se eu fizer o menos 2 com o menos 5, isso aqui vai dar menos 7, que é exatamente o que eu estou querendo. Então, os números que eu estou procurando para minha fatoração serão o 2 e o 5. Eu gosto de colocar aqui na ordem do maior e do menor em módulo. Mas percebam, eu não preciso mais desse igual aqui, ó. Percebam que os sinais eu já tinha determinado antes. Então, vou fazer o outro para vocês verem. Ó, como eu falei, eu sempre começo com o sinal do último. Deixa eu escrever aqui mais bonitinho. O sinal do último, ele vai me dizer se os sinais são iguais ou diferentes. Como esse daqui está dando um sinal negativo, eu sei que para o produto de dois números ter como resultado um resultado negativo, eles precisam ter sinais diferentes. E o roxinho, que é o segundo, como eu falei para vocês, sempre será o sinal do maior. Depois eu dou um zoom out para vocês verem como um todo. Então, começa sempre pelo produto. Então, estou procurando números que multiplicados dão 18. Então, produto será 18. Deixa eu colocar aqui. Produto 18. Menos 18, né? Eu tenho, já que eles são sinais diferentes, então eu posso escrever desse jeito aqui, ó. O sinal do maior é positivo, então
vamos sempre colocar assim, ó, menos e mais. Por que que eu sei que sempre vai ser menos e mais? Porque são sinais diferentes. Então, 1 e 18, positivo é o maior. 2 e 9. Tem mais algum? Tem. 3 e 6. Todos esses... Nossa, que isso? Não, sai daí. Todos esses carinhas aqui terão como resultado menos 18, que era o que eu estava querendo mesmo. Agora eu vou fazer a soma. E essa soma tem que ser mais 3. Então, é isso que está em marronzinho aqui, ó. Somando os números que eu tenho aqui na esquerda, vamos ver qual que vai chegar nesse resultado. Claro que se você perceber de cara quais são os números, você não precisa fazer tudo isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso para mostrar qual que é o procedimento inteiro, mas é ideal que vocês consigam fazer isso de cabeça. Então vamos lá. A minha estrutura sempre será o produto, uma vez que isso daqui é uma fatoração, e eu sei que os sinais são diferentes, o sinal do maior é positivo, então aqui vai ter um mais e aqui vai ter um menos. Quem deles é maior? É o 6. Então aqui fica o 6 e aqui fica o 3 que eu estava querendo. Só para ficar igual ao outro. Tá aqui, ó. Então, tá aí o caso inteiro do some-produto. Pessoal, isso daqui foi o que tivemos de fatoração de polinômios. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem que isso daqui é apenas uma revisão de algo que vocês já aprenderam com muito mais ênfase e mais detalhes no ano passado. Até mais, espero que estejam tudo bem. Grande abraço.